As coisas no Flamengo saíram de controle. O time acabou sofrendo uma derrota gravíssima contra o Peñarol no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, que culminaram em mais uma partida ridícula da equipe e que culminou mais ainda numa eliminação fatal. A equipe rubro-negra não conseguiu mostrar a que veio, nem tampouco de mostrar que tem um dos principais elencos de toda a América do Sul. Para alguns até, o time com o melhor elenco, como que uma equipe não consegue jogar bola desde 2022. Pois é, essa é a verdade. Alguns ex-treinadores que já passaram pelo Flamengo afirmam que o próprio inimigo do Flamengo está dentro do próprio clube. Um ciclo ao qual vários treinadores e técnicos competentes acabam por não entregar o possível e o Flamengo segue a sangrar com derrotas fatais, como essa para o jogo de ida contra o Peñarol, que acabou culminando numa eliminação dolorida da Libertadores. Um time que teve seu auge em 2019, mas que nos anos seguintes não conseguiu realmente entregar o mesmo futebol possível. Antes fosse o mesmo futebol que não fosse entregue, porque em títulos o Flamengo também está no débito, principalmente em relação ao investimento que foi feito e a tudo que se esperava da equipe rubro-negra. No ano passado, com Vitor Pereira e Jorge Sampaoli, a equipe não chegou nem mesmo a ganhar Carioca, passando em branco em todas as competições, não chegando nem mesmo à final do Mundial para enfrentar o Real Madrid. A coisa só piora quando lembramos de 2024, quando a equipe rubro-negra, apesar de ganhar o Carioca, já está fora de uma Libertadores perfeitamente controlável e, mais do que tudo, já planeja uma lista de dispensas forte para a temporada que vem. E é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreva no canal e vamos direto ao ponto. Digamos que os flamenguistas não tinham tanta esperança assim já nesse fim de temporada do Flamengo. A equipe não vinha entregando futebol, eram apenas resultados rasos, mas que pelo menos indicavam vitórias. Uma vitória de 2-0 ali, uma vitória de 1-0 acolá, um 2-1 sofrido que acontecia. Isso fazia a equipe rubro-negra ter total esperança em dias melhores. Consequentemente, acreditar que o Flamengo poderia ao menos entregar uma Libertadores, se é que podemos chamar Libertadores de ao menos, acabava de certa maneira fazendo o torcedor rubro-negro sonhar. Só que a eliminação na Copa Libertadores diante do Peñarol, rival que apesar de ser muito grande com 5 Libertadores, há muito tempo não entrega o futebol à altura, deixou muita gente completamente de queijo caído e principalmente na bronca com Adenor Bach, o mais conhecido como técnico Tite. Há muito tempo a torcida rubro-negra vem ficado na bronca com o treinador, que mesmo quando chegou já não foi tão abraçado assim pela própria torcida rubro-negra. Por episódios anteriores, como o próprio fato de não levar Gabigol para a Copa do Mundo de 22, a torcida rubro-negra já não tinha tanto carinho assim por Adenor, e à medida que o trabalho foi acontecendo, essa antipatia continuou a aflorar. Muito questionado internamente, o Tite não consegue mais convencer nem os mais otimistas apoiadores da gestão do presidente atual, o Rodolfo Landim. Depois de um ano de 2023 sem título algum, 2024 parece seguir o mesmo caminho, e a diretoria rubro-negra já percebeu que se o chamado fato novo não acontecer, o time pode naufragar também na Copa do Brasil. Sem vencer desde o jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil, o Flamengo de Tite acumula nos últimos 5 jogos uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 33,3%, conquistando 5 pontos em 15 possíveis, números de um time que brigaria para não ser rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Botafogo, líder do Brasileirão, já abriu 11 pontos de frente para a equipe rubro-negra e a missão de conquistar o certame nacional ficou mais distante de ser alcançado. Além de toda a perda desportiva e de poder repetir o fracasso de 23, o Flamengo pode ter ainda comprometidas suas receitas, sem conseguir chegar às metas para a venda de jogadores e sem conseguir alcançar as metas desportivas. O Fla pode fechar 2024 com menos dinheiro em cofre do que esperava, e sem as receitas estimadas, o projeto estádio sem um grande parceiro que banque o projeto vai ficando cada vez distante. Por esses e mais muitos outros motivos, o Conselho de Futebol foi convocado para uma reunião urgente, visando estudar nomes para substituir o atual técnico e tentar salvar talvez um ano que no dia 9 de dezembro apresentará ao seu torcedor um novo presidente. O Landim atual não quis falar com a imprensa na zona mista após a eliminação e sabe que se perder a semifinal da Copa do Brasil para o Corinthians, sua ascensão enterra de vez quaisquer chances de permanecer no comando do Fla. E em relação ao clima da torcida com o próprio Tite, a coisa já está desmoronada de vez. Ninguém acredita que Adenor vai conseguir extrair o máximo possível, apesar de ele ter um respaldo, ou pelo menos o que restou de um respaldo para esse final de ano, já que ele pode calar a boca de muitos
e fazer o Flamengo ganhar Brasileiro e Copa do Brasil. Convenhamos que um brasileiro e a Copa do Brasil poderiam de certa forma salvar o ano rubro-negro, mas o Flamengo tem que mostrar um futebol que não vem apresentando há muito tempo. É uma equipe que vence, mas não convence, e quando não vence, aí que a bronca aumenta. Então, se você acha que Tite vai permanecer no elenco rubro-negro, pode tirar o cavalinho das pernas, porque provavelmente isso não vai acontecer. Outro que também parece sair é Gabriel Barbosa, um dos principais nomes do futebol brasileiro nos últimos anos. Ele vem sendo especulado para vestir a camisa do Bahia em 2025. O jogador do Flamengo segue sem renovar seu contrato, podendo representar outras cores na próxima temporada. Recentemente, o presidente da equipe carioca, Landim, revelou que a decisão de renovar é totalmente do jogador, que está com o contrato na mesa. Entretanto, a vontade de Gabriel seria um contrato com um vínculo maior, o que pode ocorrer se optar pelo Bahia. Segundo o jornalista Leandro Quesada, da Band, o Grupo City teria interesse em contratar o atacante, que já trabalhou com Rogério Ceni, atual técnico do esquadrão, e Everton Ribeiro, capitão da equipe. Juntos, o trio conquistou o Campeonato Brasileiro de 2020. Dessa maneira, com as expectativas sobre a vinda de Gabriel, o Bahia vai ter de desembolsar um valor de 2,5 milhões de reais por mês, segundo o jornalista Rodrigo Matos, do UOL. O jornalista contabilizou o salário exigido pelo craque, que seria de 1,5 milhão de reais, além dos pagamentos em luvas adicionais em torno de 50 milhões de reais. Na atual temporada, o jogador vem sendo figurinha carimbada, não na equipe titular, mas sim no banco de reservas do técnico Tite. O Gabi atuou em 26 partidas, divididas entre Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Até o momento, Gabigol soma números muito pífios e fracos em relação ao seu tamanho e grandeza no futebol. São apenas 4 gols feitos e uma assistência. Muito pouco para alguém que foi rei da América e que algumas temporadas chegou a somar mais de 25 gols na própria temporada. É inacreditável pensar como o futebol tá dando voltas e que, consequentemente, em relação a Gabi, ele não tem mais o mesmo nível que antes demonstrou. Recuperar o jogador, mas sabe que a missão também não será fácil. Gabi perdeu muitas noções importantes de posicionamento, nem parece ser o mesmo cara que já entregou muitas alegrias para a equipe rubro-negra. Sem quaisquer noções de um camisa 9 realmente, o Gabi vive muito da sombra e da projeção do que um dia foi, mas é claro, segue sendo amado pela torcida, que jamais esquece seus grandes feitos em campo. Outro jogador que também parece ter chegado no limite da extenuação é Davi Luiz. O ritmo extenuante dos jogos, bem como a atual idade de Davi Luiz, vem fazendo ele não ser mais o mesmo zagueiro que era quando chegou no Flamengo em 2021. Se você não lembra, Davi Luiz chegou em 2021 após passar muito tempo jogando na Premier League e até na Liga Francesa. Ele estava no Arsenal quando o Flamengo o contratou, vindo com uma grande esperança para deixar a zaga ainda mais forte na época que o Flamengo ainda era treinado por Renato Gaúcho. Davi Luiz conquistou a Libertadores não em 21, mas em 22, chegando na final de 2021 para 22 de exatamente 2 Copas Libertadores, perdendo uma pro Palmeiras e ganhando outra do Atlético Paranaense. Davi Luiz se mostrou um zagueiro muito forte, combativo e principalmente tecnicamente acima da média em relação aos demais. Todos já imaginavam que isso aconteceria, já que ele sempre esteve acostumado com o nível do futebol europeu. Mas o Davi Luiz atualmente não entrega mais o mesmo que já entregou, e isso é até esperado de certa forma. O Davi Luiz já tem uma certa idade, uma idade avançada para atuar por aqui, principalmente para atuar em alto nível em relação a competições que necessitam de muitos desses jogadores, necessitam de muita força física e muita durabilidade, é claro. O Davi Luiz tem 37 anos, uma idade já considerável para um jogador da posição dele. É claro que não é atacante, mas é um zagueiro, precisa de muita força física para isso. E como tem um dos salários mais caros do elenco, segue sendo um dos jogadores que a torcida do Flamengo mais pede para que seu contrato não seja renovado. É aquela velha história, agradecer os serviços prestados, dizer que foi um bom zagueiro enquanto esteve no seu auge, mas dificilmente terá esse espaço maior na equipe rubro-negra de acordo com o andamento das partidas. Essa é a tendência, vamos ver o que vai acontecer. Outro jogador que também provavelmente perderá seu espaço na equipe rubro-negra chama-se Alan. Extremamente criticado pela torcida do Flamengo, o volante parece perder seu espaço cada vez mais na equipe, por mais que Tite tenha insistido em colocá-lo para jogo. Ele que foi pedido de Jorge Sampaoli em 2023, saindo do Atlético Mineiro quase que escorraçado, já que para muitos foi uma trairagem ele sair do Galo, já que no Galo a torcida simplesmente odeia o Flamengo e tem o Flamengo como inimigo histórico. O Alan até agora não entregou exatamente aquilo que tinha vindo para fazer. Teve até um bom começo do ano passado e tal, mas esse ano principalmente entregou gols muito bobos, não dava nenhuma segurança para a própria torcida rubro-negra e dificilmente se manterá, já que está sendo sempre fritado e a todo momento.
Alan não consegue entregar aquilo que é pedido para ele, a diretoria já perdeu a paciência e com essa fritura, mas parece que outras equipes do futebol brasileiro vão tentar tirá-lo de todo jeito da equipe do Mengão. A paciência da torcida com ele parece já ter se esvaído. E em se tratando de paciência, impossível não citar o Carlinhos nessa lista toda. O Carlinhos, exatamente, conhecido por ter um coração de ouro, uma história muito humilde, um cara que parece ter um coração muito bom, mas quem vê cara não necessariamente vê coração, ou melhor dizendo, quem vê coração não tá vendo futebol. Carlinhos não consegue entregar aquilo que é exigido para um grande profissional de elite do Flamengo. A torcida fica na bronca não por falta de vontade do Carlinhos, mas sim por falta de técnica, colecionando alguns chutes bizarros, algumas tomadas de decisão muito estranhas e um conhecimento de nível técnico bem diferente do que o Flamengo precisa. As cobranças com Carlinhos vem aumentando cada vez mais, e a torcida realmente parece ter perdido completamente os resquícios de paciência que outrora ainda existiam. Carlinhos, que foi revelado pelo Corinthians, inclusive quando o Tite estava lá e estava no Nova Iguaçu nesse campeonato carioca, não foi nem mesmo um pedido de Tite. O scout do Flamengo decidiu contratá-lo, já que ele fez um excelente campeonato carioca e para a diretoria seria um excelente jogador para compor elenco, mas com a saída do próprio Pedro lesionado de maneira dramática, Carlinhos não vem conseguindo entregar uma mínima porcentagem possível do futebol que uma hora ou outra poderia entregar para a equipe rubro-negra, não porque não quer, mas só porque não tá conseguindo, e certamente é um dos nomes que provavelmente será dispensado e vendido de toda maneira na próxima janela. E é assim que eu finalizo essa lista. Você acha que o Flamengo vai conseguir se recuperar disso tudo? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!